TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 1º de maio. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis inicia a construção de nova rotatória no Carangola. Leia Mulheres Petrópolis debate A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Bazar de trocas movimenta público e reforça consumo consciente em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a Escola de Música Santa Cecília. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta sexta-feira, dia 1º de maio, começando mais um mês e, é claro, de maneira especial, por conta, é claro, desse feriado do Dia do Trabalhador. Olha só, inclusive começamos a nossa edição falando justamente da Corrida do Trabalhador, que foi realizada aqui em Petrópolis e teve início às 7h30 da manhã desta sexta-feira no centro da cidade. Nós vamos acompanhar agora algumas imagens do início da prova e destacar que a nossa equipe esteve lá em pessoa por meio da Evelyn Carvalhais. Vocês estão acompanhando agora algumas imagens do momento da largada dessa prova e a Evelyn acompanhou toda a exibição, toda essa atividade. E vamos acompanhar, é claro, tudo sobre isso. E você vai acompanhar uma matéria completa, falando com membros que participaram da prova, pessoas que participaram, o vencedor da prova e tudo mais em uma matéria bem especial realizada e vai ser passada aqui no Correio Petropolitano Debate na segunda-feira. Por hoje, a gente já acompanha agora um pouquinho da largada, vamos acompanhar agora a chegada do vencedor da prova, algo bem legal da gente destacar. A gente tem que destacar, claro, a importância do esporte para a nossa cidade, porém, por outro lado, nós também temos que falar de um outro ponto que aí não é tão positivo, porque, infelizmente, faltou um pouco de comunicação com a população por parte da Prefeitura da CPTrans sobre o funcionamento das vias aqui do município durante a corrida. A região que é ali próxima do Palácio de Cristal, onde foi o início e o fim da prova, ali na 13 de maio, ficou completamente parada. Vamos acompanhar agora algumas imagens. A gente pode observar ali ônibus de transporte público que os próprios motoristas já tinham saído dos coletivos justamente porque o trânsito estava muito feio ali, estava completamente parado ali, uma fila de ônibus. Então, uma situação bem complicada e que foi justamente a queixa da população, não por ter interrompido o trânsito, mas que a comunicação por parte da Prefeitura e da CPTrans poderia ter sido um pouco mais efetiva. E a gente pode destacar que essa falta de comunicação prévia acaba sendo uma questão recorrente aqui na cidade, podendo relembrar, é claro, a situação que foi causada pela fábrica que precisou fazer um leve transporte de caminhões ali e precisou fechar uma parte da Barão e também criou um grande nó no trânsito aqui da cidade e não foi previamente avisado. E também, recentemente, a gente teve um trabalho para o conserto de buracos aqui na Rua do Imperador. E também uma outra situação que aconteceu durante o dia, aconteceu na parte da tarde, causou também um grande engarrafamento e não foi previamente avisado. Então, são trabalhos importantes, são trabalhos que precisam ser feitos, porém que, se tiver uma comunicação melhor, aí as coisas ficam menos complicadas e a população acaba sendo menos afetada, vamos dizer assim, que a pessoa pode se planejar. Mas, é claro, o lado positivo fala mais alto nesse sentido. A gente tem que destacar que o Correio do Trabalhador é bem legal de acontecer. Mas agora, trocando de assunto, porém ainda falando de trânsito, a Prefeitura de Petrópolis deu início na manhã de ontem, de quinta-feira, às obras de construção da nova rotatória do bairro da entrada do Carangola. Segundo o Executivo, a intervenção é uma das prioridades para eliminar um dos principais gargalos viários da cidade, garantindo maior fluidez para quem trafega entre os centros e os distritos pela estrada União e Indústria. Nesta primeira etapa da intervenção, iniciada na quinta-feira, as equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes estão concentradas na demolição da antiga ilha viária, na entrada do Carangola. O projeto prevê uma mudança significativa na dinâmica do trecho. Agora, os veículos que seguem no sentido do centro da cidade vão passar a utilizar o sistema de rotatória, enquanto a faixa atual vai ser convertida em mão dupla, exclusivamente para o acesso ao bairro. Hoje a gente deu mais um passo em relação
ao desenvolvimento desse espaço para que a gente resolva os já conhecidos problemas de mobilidade. A gente está buscando aqui, nesse momento, garantir a proteção do asfalto recentemente aplicado. Ainda haverão outras camadas. A gente também já começou a mexer na sinalização em torno. A gente sabe que o ponto de ônibus faz falta e em breve esse problema também será solucionado. Segundo a CPTrans, a eliminação do cruzamento direto é o ponto-chave da intervenção. Atualmente, o fluxo de veículos que tenta entrar no Carangola acaba retendo quem segue em direção a Itaipava, gerando retenções que seguem por quilômetros. A expectativa entre quem trabalha ao volante é alta. O taxista Reginaldo Câmara, que utiliza a via diariamente, ressaltou que a melhoria reflete na qualidade do serviço prestado. Ajuda todo mundo, né? O trânsito fluindo legal é para todo mundo, não é só para mim, não. Porque muitas das vezes eu estou com o passageiro na ponta da linha para ser atendido, mas eu não chego nele. Desde que o ônibus não pare na faixa de rolamento, já ajuda bastante. E olha só, gente, cerca de 1.900 servidores ativos, inativos e pensionistas ainda não atualizaram os dados no Censo Previdenciário 2025. A listagem com os nomes de quem precisa regularizar a situação já está disponível no Diário Oficial do município, que foi publicado no dia 28 de abril. Esses segurados terão uma nova oportunidade para realizar o procedimento e manter o cadastro atualizado junto ao INPAS. Nós estamos, inclusive, ao vivo aqui com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai falar um pouco com a gente sobre esse processo. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, esse novo prazo, né, por parte aí do INPAS e da Prefeitura, terá início no dia 4 de maio, e esse recadastramento, né, que os pensionistas e as pessoas que recebem no INPAS podem fazer esse recadastramento de uma maneira 100% online por meio do site do INPAS, né, que é impas.rj.gov.br. E ao acessar a página, o servidor deve clicar no ícone do censo previdenciário e fazer o login com a conta gov.br e preencher as informações ali sobre o próprio servidor. Enfim, o anúncio da nova abertura, né, desse novo prazo, está sendo antecipado para garantir que os servidores ativos, inativos e pensionistas tenham tempo hábil para reunir toda essa documentação necessária. Então, é um trabalho aí que a Prefeitura de Petrópolis, em parceria com o INPAS, está fazendo para agilizar todo esse processo, que a gente sabe que nem sempre parece simples, né? Mas nem sempre todas essas coisas relacionadas a recadastramento, relacionadas por exemplo, ao gov.br, a gente sabe que não é tão simples quanto parece. Então, por isso, essa antecipação aí por parte do Executivo. Enfim, para quem estiver tendo dificuldades, será também disponibilizado o atendimento presencial, né? Como eu falei, né? Você pode fazer de uma forma 100% online, mas você também tem aí a maneira de fazer presencial, mediante agendamento pelo seguinte WhatsApp. O WhatsApp do INPAS, no caso, né? Que é no DDD 24 99298 7337. Então, vou repetir. DDD 24 99298 7337. Aí você pode fazer esse agendamento pelo WhatsApp do INPAS para você conseguir fazer esse recadastramento, essa atualização no cadastro de maneira presencial. E aí, claro, esse agendamento ele vai ser feito conforme a disponibilidade de horários e o atendimento vai ocorrer exclusivamente na data marcada. Então, é muito importante aí para o servidor, né, ativo ou inativo, ou pensionista, se antecipar e fazer esse agendamento, se for o caso, precisar fazer presencial, né? Claro, se tiver a possibilidade de fazer online, né? Melhor ainda, né? Mais fácil, inclusive, até para o próprio pensionista. Enfim, e antes de iniciar o preenchimento no sistema, o servidor deve estar com todos os documentos digitalizados e salvos no computador ou celular, além de ter acesso, é claro, à conta gov.br, como eu falei, e o e-mail e ao e-mail, né? Que você vai colocar no INPAS, você tem que ter acesso a esse e-mail, obviamente, né, para garantir mais agilidade ali no processo de atualização. Mas, Hugo, são cerca de 1.900 servidores, né, como você já adiantou, que não atualizaram os dados no Censo Previdenciário de 2025. A listagem com os nomes de quem precisa regular a situação, se você está em dúvida, você pode conferir no Diário Oficial da Prefeitura de Petrópolis, que já foi publicado no dia 28 de abril.
Então, se você está em dúvida em relação ao censo previdenciário, né, se você não fez ali a atualização do censo previdenciário do ano passado, você pode acessar o Diário Oficial no site da Prefeitura de Petrópolis, foi publicado no dia 28 de abril. Mas por hoje é isso, volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações e justamente para os servidores ativos e inativos já precisam ficar ligados, justamente entrar lá no Diário Oficial do dia 28 de abril, que está disponível no site da Prefeitura, é fácil acesso para justamente conferir se seu nome está nessa situação, se você ainda precisa fazer esse cadastramento. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, agora mudando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis formou 70 profissionais nesta semana, com foco nas áreas em situação de vulnerabilidade social. Foram 51 agentes comunitários de saúde e 19 de combate às endemias. A iniciativa integra o programa Mais Saúde com a Gente, voltado ao fortalecimento da atenção primária à saúde e também da vigilância em saúde. Para chegar nessa formação, ao longo de 12 meses, os participantes receberam treinamento para identificar e monitorar fatores que impactam a saúde da população, além de fortalecer o vínculo com as famílias atendidas. Vale destacar que o programa também contempla novas atribuições para os agentes comunitários de saúde, ampliando a capacidade de acompanhamento dos usuários. Vale destacar também que essa capacitação prepara os agentes para uma atuação mais qualificada no território, ampliando o alcance das políticas públicas de saúde na cidade. E agora mudando de assunto, falando de cultura, o Núcleo de Petrópolis do Clube Leia Mulheres debateu no último dia 23 o livro A Hora da Estrela, da autora Clarice Lispector, ali no Teatro Imperial. O encontro marcou a segunda edição do evento, realizada no teatro. O grupo Leia Mulheres Petrópolis realizou um encontro literário especial no Teatro Imperial para debater o livro A Hora da Estrela, da autora Clarice Lispector. A atividade, gratuita e aberta ao público, foi mediada por Linda Feitosa e Drica Madeira. Foi espetacular, porque assim é muito interessante a gente ver essa possibilidade, porque Clarice, de certa forma, e esta obra, né, dela, A Hora da Estrela, já tem um quê de teatral, né? Ela já tem um personagem, que é o Rodrigo SM, que ele meio que já é o ator ali. A atividade reuniu elementos literários, debates e análises com o objetivo de estimular o pensamento crítico e trazer interações com o público no contexto deste livro, escrito por um dos grandes nomes da literatura brasileira. Tivemos um público que foi maravilhoso, uma receptividade assim, muito interessante, e as pessoas também falando, né, que algumas pessoas releram a obra para o encontro, outras pessoas que não conheciam. O encontro aconteceu no teatro após um convite da organização do Espaço de Cultura, em resposta ao sucesso da edição do Leia Mulheres, em referência ao Mês Internacional da Mulher. Eu acho fantástico essa possibilidade que o Teatro Imperial está oferecendo, né, para que a gente leve a literatura de uma forma diferente, porque o teatro, a encenação, tem sempre um contexto do que é literário. A proposta dos encontros presenciais do grupo, assim como os que foram realizados no teatro e também dos virtuais, tem o objetivo de democratizar o acesso à literatura e estimular a formação de leitores na cidade. Por isso, no dia 6 de maio, mais um livro vai ser debatido. Vamos ter o privilégio da presença da escritora, que é a Mônica Alvarenga. Ela escreveu esse livro, Não Conte para as Formigas, e é um livro numa perspectiva totalmente diferente, trazendo uma abordagem dessa literatura contemporânea, que é uma literatura mais em fragmentos. Linda destaca que a participação da autora no encontro traz um valor especial para a conversa do grupo, pois apresenta a visão e as ideias da autora no momento em que o livro foi escrito. Então, quando a escritora está, a gente tem a possibilidade desse diálogo, né? E às vezes o que a gente, como leitor, está percebendo está muito fora do que a própria escritora percebeu. E, ao mesmo tempo, a gente também conhece um monte sobre o processo criativo da escritora, esse diálogo também de aproximar autor e leitor. Para participar dos encontros, basta entrar em contato com o grupo via Instagram, pelo @leia_mulheres_petrópolis. Venham acompanhar o Leia Mulheres, venham participar, mesmo que você não tenha lido a obra, mas para você conhecer como se faz. E olha só, gente, ainda falando sobre cultura, o lounge da Estácio Petrópolis no Bingen se transformou em um ponto de encontro entre estilo, troca e reflexão durante a semana Fashion Revolution.
O bazar de trocas, na realidade, me desculpa, reuniu estudantes, famílias e visitantes em uma proposta simples: renovar o guarda-roupas sem gastar dinheiro. Durante 3 horas de evento, roupas e acessórios circularam entre os participantes, que apostaram na negociação direta para dar novos destinos às peças. A diversidade do público chamou a atenção e reforçou o engajamento com práticas mais sustentáveis. Além da troca, o evento também abriu espaço para reflexão sobre os impactos da indústria da moda no meio ambiente e a importância do consumo consciente. O Fashion Revolution ele partiu de um movimento, numa corrida pela justiça climática e social, desenvolvendo perguntas, estratégicas, perguntando para as pessoas, para os consumidores finais, quem foi que fez as suas roupas, qual é a cor das pessoas que fizeram essas roupas, para exercitar o pensamento crítico. A proposta foi além da troca de roupas e mostrou que pequenas mudanças de hábitos podem fazer a diferença no dia a dia e impactar de forma positiva o meio ambiente. Com o apoio de especialistas e a participação ativa do público, o bazar incentivou um novo olhar sobre o consumo. Que hoje as pessoas estão querendo ressignificar o seu guarda-roupa. E o Fashion Revolution vem mostrando isso, que a gente já tem peças demais no planeta, não precisamos consumir mais, ter mais para ter o nosso estilo. Então é isso, a gente tendo o que a gente já tem no planeta, tem como a gente ressignificar o guarda-roupa, montar o seu estilo, mostrar sua personalidade através do que já temos. A ideia é aproveitar melhor o que já existe, reduzir o desperdício e prolongar o ciclo de vida das peças. Iniciativas como essa mostram que a moda também pode ser uma aliada da sustentabilidade. Que é muito importante a gente ter responsabilidade com a roupa que a gente compra. Então, isso aí não pode ser jogado no planeta simplesmente assim. E a minha família também ela foi tocada por essa mosquinha do consumo consciente e agora nós todos somos frequentadores assíduos de bazares. A experiência do bazar reforça que consumir com consciência não é uma tendência passageira, mas sim um caminho possível e necessário. Ao dar um novo uso às peças e estimular a troca, a iniciativa mostra que pequenas atitudes podem gerar impactos reais para a sociedade como um todo. E agora, gente, numa reportagem especial que é válida tanto para Petrópolis, mas também para outras regiões do Brasil, o Dia do Trabalhador carrega um histórico de lutas e reivindicações. A data surgiu após protestos nos Estados Unidos no século XIX e até hoje simboliza a busca por melhores condições de trabalho em todo o mundo. Gente, a gente teve um pequeno probleminha com essa reportagem. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas depois a gente consegue trazer para vocês. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né?
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e agora sim, vamos para a nossa matéria sobre a história do Dia do Trabalhador. A origem do dia 1º de maio vem do ano de 1886, mais especificamente na cidade de Chicago, quando trabalhadores foram às ruas para exigir a redução da jornada de trabalho, que chegava até 14 horas por dia. Na época, a manifestação terminou em violência. Houve mortos, feridos e líderes operários foram condenados à morte, mesmo sem provas diretas. Em 1889, durante um congresso internacional de trabalhadores, o dia 1º de maio foi oficializado como símbolo da luta da classe trabalhadora. Desde então, a data passou a ser lembrada em vários países, inclusive no Brasil. Por aqui, as primeiras comemorações aconteceram no fim do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Ao longo do tempo, o dia 1º de maio se consolidou como um marco das mobilizações por direitos, mas também passou por tentativas de transformar seu significado em apenas uma data comemorativa. Mesmo após mais de um século, muitas reivindicações feitas no período seguem atuais. Jornadas extensas, debates sobre escalas de trabalho e qualidade de vida mostram que o dia 1º de maio continua sendo, sobretudo, um dia de reflexão e de luta por condições mais justas para os trabalhadores. E está faltando mais concurso, né? Mas é realmente coisa que vai valorizar o profissional, que às vezes estuda, se dedica, e às vezes não tem, né, o encaixe correto na sua profissão. Em Petrópolis, entre as mulheres, os dados mais recentes do novo CAGED apontam um saldo positivo na geração de empregos em 2026. Foram 3.688 admissões e 3.436 desligamentos, resultando em um saldo de 252 vagas formais criadas para o público feminino. Os números indicam um avanço, mas ainda reforçam os desafios para ampliar a participação e as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho. O desemprego hoje em dia está muito difícil, está complicado, está muito difícil. Eu acho que é uma coisa que deveria ter mais
emprego para as pessoas, né? Porque hoje em dia muita gente precisando de trabalhar, mulheres que têm filho, têm criança pequena, entendeu? Precisando trabalhar e não tem emprego. Entre avanços e dificuldades, o Dia do Trabalhador reforça a importância de manter viva a luta por mais oportunidades, valorização e condições dignas de trabalho. E vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, o nosso Correio Político de hoje acontece lá em Teresópolis. Isso porque a Câmara Municipal da cidade anunciou a sanção de um projeto de lei que revoga a legislação que permitia a construção de prédios de até 20 andares no município, ou seja, cerca de 60 metros de altura. O anúncio foi feito em uma audiência pública realizada na terça-feira, dia 28 de abril. Revoga a Lei Complementar número 351, de 19 de dezembro de 2025, e dá outras providências. Desde a aprovação, a Lei 351, de 19 de dezembro de 2025, que permitia a construção de prédios de até 20 andares, se tornou alvo de críticas de moradores, entidades técnicas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que apontaram riscos à infraestrutura urbana, ao meio ambiente e à paisagem da cidade. E, diante disso, a Câmara Municipal aprovou a sanção do projeto de lei número 7 de 2026, que revoga a antiga determinação. A revogação da lei dos 20 pavimentos e seus impactos provenientes da mesma é uma vitória da cidade de Teresópolis. Fica garantido assim a permanência de um ambiente urbano e ambiental adequado à população da cidade. Em fevereiro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro enviou um ofício ao prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, solicitando explicações formais sobre a lei complementar. O CAU afirmou que a norma violava os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município. Segundo o Conselho, a lei não foi procedida por estudos técnicos que justificassem a mudança no perfil arquitetônico da cidade, nem por uma consulta prévia à população e aos conselhos municipais da cidade e de defesa do meio ambiente. O CAU tem atuado firmemente nessas questões como uma instituição que traz e busca a mediação desses conflitos urbanos. Em março, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade alertou para o risco de impactos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, unidade de conservação federal. Segundo o Instituto, a liberação de prédios de até 60 metros de altura poderia afetar o acesso viário, a paisagem e a chamada beleza cênica da região. O documento destaca ainda que a visualização da Serra dos Órgãos, considerada parte da identidade de Teresópolis, pode ser comprometida em grande parte do município. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, a gente, é claro, está já num dia muito especial, estamos nesse feriado do Dia do Trabalhador, então aquela expectativa para o fim de semana não é tão grande, porque o primeiro dia de descanso foi justamente o dia de hoje. Porém, é claro, a gente ainda quer saber como é que vai ficar o tempo neste fim de semana, os 2 dias que a gente tem oficialmente como dias de descanso, me desculpa, aqui na nossa sociedade. E para contar para a gente como é que vai ficar o tempo, nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que estava lá cedinho na Correia do Trabalhador, mas já está aqui com a gente nos nossos estúdios para contar para a gente como é que fica a nossa previsão do tempo. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ficar o tempo nesse fim de semana e como é que ficou o tempo também hoje cedo na Correia do Trabalhador. Conta essas coisas pra gente, por favor. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Como você disse, eu estava lá na Corrida do Trabalhador. Inclusive, comentei mais cedo que ficou um clima meio apreensivo quando o pessoal acordou logo pela manhã, porque ontem fez um dia muito bonito, um céu azul. Só que no final do dia as coisas já começaram a mudar, veio aquele russo que a gente já conhece aqui da cidade, né? E para hoje de manhã não foi diferente. Tava até um sereninho, uma neblina, então
eu pensei, bom, pode chover, será que o que vai acontecer? E todo mundo que ia correr pensou a mesma coisa, né? Mas na hora ficou tudo bem, não teve sol, né? De fato ficou nublado, mas também não choveu, que já ajudou muito para o pessoal ali que estava participando. E no fim deu tudo certo. Foi, ó, ótimo, não choveu, deu para aproveitar ali o momento. E agora, é claro, a gente quer saber como que vai ficar o tempo também para o final de semana. Como o Hugo falou, um momento de descanso, né? E olha, eu posso adiantar para você aí que está assistindo a gente que para o fim de semana só temos previsão de chuva para domingo para todas as cidades da nossa região de cobertura. Começando, como de costume, por Nova Friburgo, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda será com muitas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. A previsão para o domingo é de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado e com chuva já pela manhã. À tarde tem possibilidade de temporal e à noite pode ser chuvosa. As temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já o domingo será de sol com muitas nuvens, passando para o tempo nublado com chuva já pela manhã. A mesma situação de Nova Friburgo, à tarde tem possibilidade de temporal e à noite pode ser chuvosa. E as temperaturas em Teresópolis no domingo vão variar entre mínima de 15 e máxima de 20 graus. Então a gente tem uma queda aí, né? Bom, em Petrópolis, a previsão do tempo indica que será um sábado de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite ainda muitas nuvens e os termômetros no sábado variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Para o domingo, a previsão é de céu nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. E as temperaturas podem variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, novamente, com muitas nuvens. E os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. O domingo já será de sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas vão variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Então a gente vê que no domingo realmente tem uma queda. E para finalizar a nossa previsão do tempo pro fim de semana, em 3 dias o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e os termômetros nesse caso vão variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Já para o domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas para o domingo vão variar entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Então a gente percebe aí, né, Hugo, que o tempo tá para mudar mesmo no domingo, onde a gente registra uma queda na temperatura e chuva. É verdade, Evelyn. A gente pode observar que no sábado vamos ter um dia conforme foram, da mesma maneira que foram os outros dias durante os dias úteis dessa semana, vamos dizer assim, aquele tempo um pouco mais seco, com as temperaturas mais elevadas. Porém, no domingo, aí a gente realmente tem uma mudança drástica, tanto nas temperaturas quanto nas condições climáticas, na realidade meteorológicas, né? Que a gente já tem essa previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, já para a pessoa que vai sair, está planejando em sair durante este fim de semana, já sabe. No sábado pode ficar um pouco mais tranquilo, mas no domingo tem que se preparar, tem que levar aquele guarda-chuva. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora para encerrar a parte de notícias do nosso programa de hoje e também a parte de notícias relacionadas a esse feriado que a gente está passando, né? Esse feriadão, vamos dizer assim, a concessionária Elovias, responsável pela administração da BR-040, estima que cerca de 230 mil veículos passem pela rodovia no feriado do Dia do Trabalhador. Além dos motoristas que vão aproveitar os dias livres aqui na Serra de Petrópolis, o show da cantora Shakira, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, deve contribuir para o aumento no fluxo de veículos na estrada.
Para atender à demanda, a Elovias vai reforçar o monitoramento em pontos estratégicos, como a Serra de Petrópolis e em Duque de Caxias. Equipes de assistência mecânica e médica estarão de prontidão 24 horas. Segundo a concessionária, as intervenções que fazem parte de um pacote de manutenção e melhorias continuam até o próximo domingo, dia 3 de abril. A Elovias estima que cerca de 230 mil veículos devem passar pela BR-040 entre quinta-feira, dia 30, até domingo, em decorrência do feriado do trabalhador. Os motoristas devem aproveitar o período para descansar na serra. O show da cantora Shakira também deve contribuir para o aumento do fluxo de veículos na rodovia. Em relação às intervenções, os serviços incluem reforço na sinalização, estabilização de encostas, limpeza dos sistemas de drenagem, além de obras de pavimentação e conservação. A equipe de reportagem foi às ruas para saber se os petropolitanos pretendem viajar ou não neste feriado. Estou descendo para Mauá. Então vai aproveitar para descansar fora da cidade, né? Descansar fora da cidade. Isso aí, vou descansar, levar meu filho para jogar bola, aproveitar. Eu vou trabalhar. Não vai dar para descansar nem para viajar, não, mas ele vai trabalhar um pouquinho. Aproveitar para ficar em casa dessa vez. Falta grana, fim de mês. Eu vou trabalhar. Não tem jeito. De manhã, de 5 horas da manhã, estou aí trabalhando já. Além disso, alguns motoristas consideram perigoso viajar no feriado por conta do aumento do fluxo de veículos e da qualidade das estradas. Mas, pô, a subida da serra aí tá péssima. E um pedágio caro pra caramba. Cheio de buraco, você quebra ali, você fica 3, 4 horas para poder ser resgatado, entendeu? Muito buraco, muito mal cuidado, tá difícil. E fora a segurança, né? Assalto, essas coisas que tu sai de casa e tu não sabe se tu volta. A gente tem que estar atento aí, né? Não beber, se beber não dirija, né? Usar o cinto de segurança para nossa proteção, tomar cuidado com o próximo, os motoqueiros, né? E a direção defensiva, né? Tomando cuidado com o próximo, né? Infelizmente, tem muita gente imprudente ainda no trânsito. A Elovias ressalta que os usuários redobrem a atenção e respeitem os limites de velocidade nos trechos com intervenções. A concessionária também recomenda que o motorista verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus. Então essas dicas e recomendações já estão passadas para justamente fazer todo esse planejamento, fazer esse confere, né, vamos dizer assim, antes de fazer a viagem, caso você ainda não tenha viajado e pretenda nesse feriadão do Dia do Trabalhador. Mas, gente, encerramos agora a parte de notícias do nosso programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha
tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez, estamos aqui ao vivo com a Marcele Almeida, que veio conversar um pouco com a gente sobre a Escola de Música Santa Cecília, mais especificamente sobre o balé. Boa tarde, Marcele. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Hugo. Um prazer estar aqui. Um prazer te receber aqui. E antes da gente começar, de fato, a falar da Escola de Música, falar sobre toda essa questão do balé, eu vou pedir que você se apresente para o nosso público. Sim, eu sou Marcele Almeida, sou formada pelo estúdio Jennifer Rodi. Minha mestre foi ela mesma, Jennifer Rodi. Tenho uns 20 e pouquinhos anos de balé, comecei com 5 aninhos e tenho aí já caminhando para 10 para 11 anos de profissão, com cursos aí no nosso país e fora. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Marcele. Eu acho que nós podemos até, antes de falar sobre a Escola de Música, antes de falar sobre esse cenário petropolitano do balé, vou pedir para você contar um pouco da sua história dentro dessa arte. Sim, falar sobre dança é muito importante para mim. Eu costumo dizer que a dança me escolheu e não eu que escolhi ela. Quando eu era bem pequena, meus pais me colocaram no balé por questões de saúde. Minha família apresentava alguns casos de diabetes e eles, com essa preocupação, procuraram uma academia e me colocaram nesse estúdio que eu estou até hoje, no estúdio Jennifer Rodi. E de lá para cá, comecei como um hobby, como uma prática de atividade física. Quando cheguei no final do meu ensino médio, comecei a me lançar um pouquinho mais nessa área. Fiz vários cursos, fui para Joinville, onde a gente tem a única sede do Balé Bolshoi, que tem só na Rússia, mas também tem um polo aqui no Brasil. Fiz vários cursos, me apaixonei pela metodologia e vi que queria tentar ensinar isso. Então, depois dos 18 anos, eu me sindicalizei no Sindicato dos Profissionais de Dança de Joinville. Comecei a fazer uma ampla gama de cursos nessa área e também a dar aula especialmente para os pequenos, que são minha paixão, as crianças. Mas hoje tenho aulas de adulto, terceira idade, então o balé para mim é uma grande trajetória que foi trilhada onde a dança me escolheu. Perfeito, bem interessante a gente entender algo que muitas das vezes surge de uma necessidade, como você disse, um tópico que era voltado para a saúde e realmente virou um estilo de vida. Mas eu queria saber, você falou que muito dessa história aconteceu lá em Joinville. Como que chegou até o teatro, na realidade não teatro, né? A Escola de Música Santa Cecília aqui em Petrópolis, tão distante, apesar de ter suas semelhanças culturais? Sim, eu acho que para quem é bailarino, Joinville ele é um grande foco assim para todo mundo e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ir até lá, porque lá contempla o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival, acho que posso dizer assim, a nível mundial, porque lá eles têm uma gama muito grande de apresentações, de competições e também de curso, tanto para bailarinos quanto para profissionais da área. Então, acredito que para quem é dessa área, do ramo da dança, Joinville seja um grande sonho de realização pessoal, de querer ir até o maior festival de dança para poder aprender com tudo que propõe lá. Mas é claro que a orientação da minha mestra, que é a minha professora, Jennifer Rodi,
foi de suma importância para me incentivar e também, ainda com 18 anos, convencer meus pais que era uma boa experiência, um bom investimento, para que eu pudesse ir realizar esse sonho. Perfeito. E agora, chegando aqui em Petrópolis, depois dessa longa trajetória, né, a gente pode falar assim, de todo esse caminho, depois de começar a dar essas aulas, como que está sendo esse início do balé agora, essa ideia do balé, esses cursos de balé aqui na Escola de Música Santa Cecília? Como é que eles estão funcionando? Sim. Quando a gente fala de Escola de Música Santa Cecília, a primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que, mesmo o nome tendo ali apenas a música, a Escola de Música Santa Cecília ela é uma escola completa, né? Ela é uma escola de arte. Então, a gente tem aula lá de todos os instrumentos, de voz, aula de teatro, aulas de dança, que contempla a escola como uma escola de arte, ainda que o nome seja Escola de Música Santa Cecília. E eu, desde pequena, desde os meus 5 anos, já comecei como aluna da Escola de Música Santa Cecília, por meio da professora Jennifer Rodi, que se encontrava lá. E aí, com o tempo, depois de formada, ela me convidou para fazer parte desse time e começar as aulas de dança lá. Então, acho que o que a gente precisa ter consciência, assim, é que a escola, ela é estruturada há muito tempo, né? A escola tem mais de 130 anos fornecendo cultura para a nossa cidade. Então, isso não vem de hoje, é um trabalho de longo prazo, mas que vem se desenvolvendo e se atualizando ao longo do tempo, né? Então, acho que o maior diferencial da escola de música é esse. E é um tópico de suma importância, toda essa tradição e não querer parar no tempo, não ficar só no tradicional, conseguir também se adaptar, adaptar às novas tendências, adaptar também às necessidades que a gente tem, que a sociedade foi tendo, foi criando conforme o passar dos anos. Você tinha citado o Festival de Joinville como um tópico muito tradicional, algo muito importante no cenário mundial. A gente está falando aqui de um tópico um pouco mais regionalizado, que a Escola de Música Santa Cecília tem toda essa importância aqui para o município de Petrópolis, para a cultura de Petrópolis. Inclusive, diversos membros da Escola de Música já vieram aqui no programa para justamente falar sobre os diferentes estilos de arte. E é até interessante ficar nesse tópico, pensar nisso que é o pessoal da Escola de Música que vem. Não necessariamente vai ser um assunto repetido, porque tem tantas coisas, tem tantas modalidades disponíveis lá, que é sempre uma conversa nova e isso é muito positivo para toda a cultura, não é mesmo? Com certeza. Como eu disse, eu acho que a Escola de Música Santa Cecília ela é um marco na nossa cidade. E como você disse, eu acho que mandar uma professora nova, né, de 28 anos aqui, é para representar isso, que eles estão sempre buscando se atualizar. Se a gente tem professores mais novos, a gente tem professores que fazem curso, se capacitam, para que a escola não pare no tempo, e sim que ela consiga manter a tradição de tantos anos que ela tem e se atualizando com o passar do tempo. Perfeito, Marcele. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre você na escola. Como é que vai funcionar essa atuação? Como funciona, na realidade, essa atuação do balé aqui na cidade? Sim. Eu sou professora da Escola de Música, né, Santa Cecília. Eu dou aulas lá de balé clássico, então eu tenho turmas a partir de 3 anos de idade até turmas de 50, 60 a mais. Mas hoje eu queria falar mais da turma de introdução à dança, que é as turmas de Baby Class, que a gente pode chamar assim, que são para crianças de 3 a 6 anos, onde a gente usa uma abordagem totalmente lúdica para que essas crianças possam desenvolver musicalidade, desenvolvimento físico, psicomotor, socialização, porque são aulas coletivas, aulas de balé dentro da Escola de Música Santa Cecília, entre diversas outras características que preparam essa criança para se desenvolverem como crianças completas, né? Como seres humanos completos através da dança e nessa faixa etária, especialmente através do lúdico, né? A gente usa lá muitas nomenclaturas que saem um pouco da técnica e dos nomes, que elas vão ser estimuladas ao longo do tempo a aprender, mas também é trazendo o lúdico como referência para que elas se interessem e se despertem para a dança como uma paixão mesmo, né? Como algo prazeroso, uma atividade física que elas tenham interesse e gostem de praticar. E como você mesmo disse, você adiantou lá no iniciozinho, contando um pouco da sua história, toda essa questão do balé, da dança no geral, que a gente pode falar que se relaciona à atividade física, é muito benéfico para a criança, é muito benéfico para todas as idades, na realidade, né? A gente pode destacar assim. E
tem tanto um papel artístico, cultural, quanto foi no seu caso, um papel de saúde. Então é muito bom ver que essas crianças estejam procurando, né, os pais, por meio dos pais, é claro, estejam procurando essa questão da dança, estejam procurando o balé para justamente ajudar nesse desenvolvimento, que trouxe tantos ganhos para você, não é mesmo? É isso mesmo. E a gente já falou da parte da saúde, né? Mas tem diversos outros ganhos, né? Por exemplo, a timidez, né? Muitas das crianças hoje, principalmente pelo uso da tela ali, que elas ficam mais retraídas, mais tímidas, são crianças mais fechadas e mais tímidas, né? Mais retraídas. E a dança é esse lugar onde elas vão ter um tempo para se libertar das telas enquanto não estão na escola, em outras atividades, mas também se permitirem serem criativas, né? Socializarem e sair dessa zona de reclusão, que eu acredito que a tecnologia em excesso acaba resultando hoje para as crianças, e se permitam sair dessa timidez e conhecerem um novo eu, né? Que também é muito importante ser desenvolvido, principalmente para o futuro, né? Quando a gente pensa na vida profissional, eu falo que o balé, ele é uma profissão muito bem estabelecida enquanto cultura, mas ele também prepara outros profissionais de outras diversas áreas para que sejam líderes, né, e que não tenham vergonha, por exemplo, de falar em público, de se expressarem como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que os benefícios não param na saúde, eles vão muito além, e quanto mais cedo estimulados, acredito que melhor seja o resultado a longo prazo, né? Sem a menor dúvida, é um resultado mais efetivo e também um resultado que ele consegue ser criado com o passar do tempo. É algo que a criança consegue se desenvolver, consegue desenvolver de forma natural e que vai formando um cidadão, uma pessoa melhor preparada para a vida, que é um tópico que a gente destaca tanto, que muitas das vezes as pessoas chegam cruas no mundo. E assim, por meio do balé, por meio da dança, por meio das diferentes expressões culturais, vão tendo diferentes preparos que são tão benéficos no futuro dessa criança. Já é muito benéfico naquele momento, já é um momento de aprendizado para a criança, mas que para o futuro traz tantos ganhos. E Marcele, agora eu queria saber um pouco sobre como é que está sendo a aceitação da sociedade, como que as pessoas ainda veem o balé, as pessoas, os pais procuram muito, e tem muitas crianças participando dessas aulas? Graças a Deus, o número de alunas tem aumentado muito, e eu acho que isso é reflexo não só para o Santa Cecília, mas para a cidade como um todo, né? A gente tem muitos estúdios ativos de aula de dança, mas no Santa Cecília a gente vem aumentando o nosso número de forma expressiva ao longo desse ano. Então, para a gente é muito gratificante. Eu costumo falar que se sua filha ou seu filho despertou interesse, você bota uma música e se ele se sente atraído a improvisar algo ali, ele tem mais do que uma alta probabilidade de gostar das aulas de dança e de gostar do estímulo que vem a partir delas, né? Então, eu sou totalmente, como é que eu posso dizer? Eu sou totalmente a favor de que esses pais deem uma oportunidade aí para os seus filhos experimentarem esse novo espaço e essa nova forma de gerar cultura, né? Desse apoio, dessa base para a criança poder se expressar de uma maneira um pouco diferente e que pode trazer tantos benefícios, como nós destacamos tantas vezes aqui. Isso. E só para a gente poder finalizar, aproveitando um gancho que você trouxe sobre a questão dos estúdios, eu queria saber como que é o cenário aqui da cidade. É claro, a gente tem o Teatro Santa Cecília, muito tradicional, mas como que você enxerga o cenário não só do balé, mas da dança aqui no município? Eu acho que a gente está numa fase, infelizmente, um pouco prejudicada, porque embora a gente tenha o Teatro Imperial, né, a gente está com o Teatro Dom Pedro fechado há um tempo. Então, acho que para a gente que promove cultura, isso é um tópico delicado, né? A gente queria, nós todos, enquanto dança, estamos tentando aí nos unir para que a gente possa ver de novo a abertura desse teatro que faz tanta falta, né? Eu tenho o privilégio hoje de estar na Escola de Música Santa Cecília, tenho mais acesso ao Teatro Imperial ali, mas eu sei que tem vários outros estúdios que não têm esse mesmo acesso e precisam. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para crescer. É claro que a gente já tem muito acontecendo e acho que isso é um crescimento, mas para que esse crescimento seja ainda mais relevante, a gente precisa desse apoio vindo aí da prefeitura, né? Mas, de forma geral, eu acho que a dança vem atraindo muita gente
não só as crianças, até mesmo adultos. Eu tenho turmas de adultos que nunca tiveram essa oportunidade de ter feito aulas antes e que agora estão se permitindo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa chegando e acontecendo de novo, mas que ainda falta um pouquinho de apoio da nossa cidade para que isso se concretize ainda mais. Nós ficamos na torcida para que o teatro consiga reabrir logo, a gente consiga reinaugurar esse Teatro Dom Pedro, para justamente a gente conseguir impulsionar ainda mais esse setor cultural que é tão forte aqui na cidade. Somos uma cidade que é muito baseada no turismo e esse turismo só existe por conta da nossa cultura. E a cultura só traz mais pessoas e é tão positiva para todos os setores que envolvem aqui o município. É verdade. Marcele, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, uma grande alegria estar com vocês. Perfeito. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do programa Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.